nosso pastor. Às vezes a gente fica procurando na Bíblia um milagre. Pode subir, pastor. Nós ficamos pensando assim, que milagre Jesus fez? E quem é dessa igreja há um tempo, viveu um milagre junto com esse pastor, né? O pastor Wilson é nosso pastor dos homens guerreiros, tem conduzido a gente, tem nos ensinado a serem homens segundo o coração de Deus, e Deus... Houve o dia que Deus escolheu que hoje Ele traria a palavra para nós. Vamos estender as mãos aonde estamos mesmo, e vamos orar pela vida do pastor, para que a palavra venha direcionada aos nossos corações. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, estamos diante de Ti, ó Deus, em mais um culto, ó Deus, de louvor e adoração ao nosso Deus, ó Deus. Nesse 24 de maio, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor tem algo especial para nós, ó Deus. Oramos pela vida do nosso pastor, que é testemunho vivo da ação poderosa do Senhor. O Senhor disse que não era o tempo dele, que ele ainda faria grandes coisas nessa terra, e tem passado dias e mais dias, o Senhor tem operado através da vida do teu pastor, ó Deus, e nós temos sido privilegiados, ó Deus, de conviver com ele, do seu testemunho, dos seus ensinamentos, ó Pai. Então que nessa noite, ó Deus, o Senhor use a sua ferramenta, use o seu instrumento, ó Deus, para falar conosco, ó Deus, depois de receber essa unção, ó Deus, agora vamos ser direcionados a como usá-las, ó Pai. Use o seu pastor para falar conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem começou a sentir um pouquinho do céu? Glória a Deus. A gente começou a viver um pouquinho do céu, nesse momento, nesse culto de adoração ao nosso Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Glórias a Deus. Queridos, quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se você está querendo mais de Deus, dá um glória a Deus aí. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, uma missão bastante desafiadora, depois de nós termos vivido e experienciado uma pregação tão poderosa, com uma unção tão vigorosa, no último domingo, em que o nosso pastor Adonias trouxe para nós aquele poder, aquela unção, falando sobre cura, sobre restauração, falando sobre libertação. E aí o pastor coloca lá na programação: pastor Wilson, você vai pregar domingo no culto. Eu disse: ô Senhor, misericórdia, porque eu terei aqui o desafio de trazer uma mensagem tão poderosa como aquela que nós ouvimos no domingo passado. Amém, igreja? Amém. Mas quem teme ao Senhor não precisa ter medo. Eu estou aqui com temor e tremor, mas estou aqui para pregar e trazer a palavra daquele que é todo poderoso e pode fazer muito mais e infinitamente mais. E eu creio que nesta noite Ele traz uma mensagem de poder para a minha e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar a amada igreja, esta congregação tão abençoada e poderosa, a abrir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, nós vamos ler os versos que vão de 1 até o 6. Uma irmã me trouxe água aqui, eu nem vi quem foi. Ah, sim, um irmãozinho. Olha que bênção, né? Deus abençoe, meu irmãozinho. Que coisa boa, né? É um anjo do Senhor que passou por aqui. Eu nem vi, nem percebi. Só senti assim, né? O balançar das asas, né? O vento das asas. Glória a Deus. O evangelista Lucas, ele narra aqui esta passagem que aconteceu com Jesus e os seus 12 discípulos. Diz a palavra do Senhor assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Vou repetir:
Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Você pode dizer glória a Deus? Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Amém? Glórias a Deus. Nós já oramos, mas vamos continuar na presença do Senhor. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, somos um povo privilegiado de poder manusear, estudar, ler, compartilhar, ouvir a palavra do Senhor, sem que ninguém nos impeça de fazer, sem que ninguém, ó Deus, nos aponte armas, rifles, de espécie alguma, nos impedindo de ter uma porção da Tua mensagem sendo lida, ministrada aos nossos corações e a toda a Assembleia aqui. Por isso, Deus, muito obrigado, porque acabamos de fazer com toda a liberdade que há de podermos ler esta palavra. Agora, Deus, nós pedimos toda a iluminação do Teu Santo Espírito, para podermos entender qual é a Tua vontade que está expressa aqui nesta leitura que fizemos, neste texto que nos foi lido. Fala conosco, ó Deus, fala com a Tua igreja, fala, Deus, eis aqui o Teu povo, eis aqui os Teus filhos te ouvindo. Nós queremos saber qual é a Tua santa, perfeita, boa e agradável vontade para nós, através desta palavra. É o que nós te rogamos, no nome santo de Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Este texto, meus queridos, ele narra a palavra de Jesus, especificamente para os 12 discípulos, que mais tarde serão chamados de apóstolos. E aí o significado da palavra apóstolos significa enviados. Apóstolos vem lá do latim, que quer dizer enviados, mandados, mensageiros a caminho de alguém. Então, ele aqui está falando especificamente para esses 12 homens que foram convocados por ele para levar a sua mensagem. Mas antes é interessante que a gente possa dar uma olhada em todo o contexto que está no anterior desse nosso capítulo que lemos, apenas desses 6 versículos que nós lemos, para você entender um pouquinho do que estava acontecendo. Olha só, Jesus aqui ele está falando da missão da igreja, e não está fazendo nada diferente daquilo que ele já havia começado anteriormente. Vá para o capítulo 9, você vai perceber Jesus contando inicialmente a parábola do semeador. Lembra? E o semeador saiu a semear. Qual que é a missão da igreja? Senão a de semear a palavra de Deus e fazer exatamente aquilo que Jesus já estava fazendo. Mais à frente, no capítulo 8 ainda, você vai perceber Jesus contando a parábola da candeia. E logo em seguida ele fala que nós somos a luz do mundo. Ele está nos dando também uma missão de sermos pessoas diferentes daquilo que o mundo está dizendo que é normal, que é natural, que é isto, que é aquilo, e que nós podemos fazer dessa forma, que está tudo certo. Não, ele pede para que a gente seja a luz no meio das trevas. Ele pede isso para nós. E aí logo em seguida, ele vai falar também com relação a expulsar demônios. Mas antes de expulsar demônios, ele faz
também referência à sua autoridade de acalmar até uma tempestade, acalmar o mar. Os elementos naturais se submetem à autoridade do Senhor Jesus. Vocês vão acompanhar no capítulo 8 ali, Jesus acalmando uma tempestade. E um pouquinho antes de eu sair para a cirurgia, passar pelo transplante, numa das palavras que eu estava aqui numa situação de despedida da igreja, eu até preguei sobre esta palavra, de Jesus acalmando a tempestade. Quem estava naquele dia, naquela noite, pôde ver e ouvir esta mensagem da parte do Senhor, Jesus acalmando a tempestade. Ora, mestre, você não se importa que a gente morra? Aí Jesus dá ordem à tempestade e o mar se acalma. Logo em seguida, nós vamos perceber que lá do outro lado do lago, onde Jesus foi, tinha um rapaz possuído por demônios, e Jesus ali, usando de toda a autoridade que lhe foi dada pelo Pai, ele expulsa os demônios daquele jovem Gerazeno. Isso tudo está escrito no capítulo 8. Veja que Jesus está inaugurando aquilo que nós estamos para também usufruir, que é viver no reino de Deus, onde nós também receberemos a autoridade dos altos céus para nós sermos a luz do mundo, para nós darmos ordem aos demônios e eles serem expulsos daquele que está possuído. Nós também teremos autoridade para poder dizer à tempestade: te acalma, os problemas, te acalme. Temos autoridade vindo dos altos céus para vivenciar isso, experimentar isso. E podemos fazer isso aqui mesmo, neste lugar. Podemos experimentar isto agora mesmo, se quisermos, e se nos submetermos à vontade do nosso Deus, em obediência a Ele. Jesus também, um pouco mais à frente, ele vai também dar demonstrações da sua autoridade, até mesmo sobre a morte. Logo em seguida você vai ver aí a história contada da filha de Jairo, que ele ressuscita. Jesus tem autoridade também sobre a morte. E sabe o que mais, meus queridos? Quando a gente entra aqui no capítulo 9... Quando entra no capítulo 9, Jesus está convocando os 12 para fazer exatamente aquilo que ele já estava fazendo. E sabe o que é mais impressionante dessa história toda? É que nós, Igreja do Senhor, eu e você, somos os continuadores da história dos 12. Todo o poder também está em mim e em você. Jesus está dando esta autoridade. Estamos para experimentar um tempo precioso em que nós haveremos de ver, sim, cura de enfermos, libertação daqueles que estão possessos, restauração daquilo que precisa ser restaurado. Pelos olhos da fé nós podemos perceber e entender que este tempo chegou, que este tempo está muito aqui presente em nosso meio. Não é à toa que o Santo Espírito do Senhor direcionou uma visão ao nosso pastor para que nós tivéssemos um congresso de famílias, onde nós somos chamados exatamente para este tema de cura, libertação e restauração. Ora, este tempo chegou para nós. Podemos viver e experimentar hoje e aqui, agora mesmo, este tempo. Os 12, quando receberam esta missão, eles foram, e ao voltar, ao retornar da missão, eles puderam testemunhar daquilo que eles podiam fazer pela força e da autoridade concedida pelo próprio Jesus a eles. Se nós caminharmos um pouquinho mais para o capítulo 10, você vai ver aqui a missão dos 70, e olha só lá o que acontece nos versículos 17 até o versículo 20, quando Jesus pergunta para aqueles 70, e aí o que é que vocês viram?
O que é que vocês viram? E a narração que eles trazem é de que, com muita alegria, eles estavam dizendo: os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Lá no versículo 19 ele diz: eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano nenhum. Queridos, quando a gente olha para esta mensagem, para estes textos, a gente fica meio até com medo, dizer: meu Deus, tenho eu autoridade para dizer para alguém que está lá moribundo no CTI de um hospital, dizer: esteja curado em nome do Senhor Jesus, e o doente se levantar? Alguém que está ali condenado pela medicina, deitado no leito, já ali perto da sua morte, e você dizer para ele: ser curado em nome do Senhor Jesus. É bastante desafiador. É muito desafiador. Mas a gente precisa entender que esta autoridade não vem de mim. Esta autoridade não vem de você. Esta autoridade não vem de outra pessoa. Esta autoridade vem do Senhor. O que nos falta, e muitas vezes, é coragem e ousadia para usar o nome do Senhor Jesus, para que os milagres e os prodígios aconteçam em nosso meio. Mas eu creio que o Senhor começou uma obra muito poderosa, e não foi em outro lugar, foi justamente aqui neste lugar. Porque se nós abrirmos aqui para os testemunhos das pessoas, eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês se levantarão e dirão: pastor, eu quero contar uma bênção. Pastor, eu tinha um câncer, e a oração de poder, naquele dia eu recebi como uma promessa do Senhor, como uma profecia da parte do Senhor, e o câncer foi curado em nome de Jesus. Outros dirão: Senhor, eu tinha uma gastrite terrível, estava me corroendo por dentro, era dor atrás de dor, e tudo aquilo que eu comia me fazia mal. Mas a oração de poder, aqui dentro desta igreja mesmo, a oração de poder me curou da gastrite. Eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês se levantariam e contariam aqui um milagre que aconteceu na sua vida. Muitos de vocês se levantariam e diriam: eu quero testemunhar, porque isso aconteceu comigo. Doenças cardíacas sendo restauradas, enfermidades sendo curadas. Jesus já ressuscitou mortos nessa igreja. Irmãos, a oração de poder, a oração de autoridade, porque nós temos essa autoridade, foi concebida pelo Senhor. Eu me lembro, em alguns encontros que nós fizemos, nesta igreja mesmo, em que quando começou a pregação da palavra, e o tema era justamente libertação, houveram manifestações no lugar, e era um que caía ali, era outro que caía ali, era outro que caía lá, era outro que caía lá, e a gente repreendendo e expulsando, e os demônios eram submetidos à ordem do Senhor Jesus. E naquele encontro muitas pessoas foram libertas. Autoridade no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando Ele convoca esses 12 e dá desta autoridade, Ele está dando exatamente do poder. Se a gente for pegar lá no léxico grego,
léxico grego, a palavra dunamis, que se lê dinamos, né? Porque lá no grego o U tem som de I e o I tem som de U. Então é meio complicadinho. A palavra é dinamos. A gente fala dunamis, né? Eu vou no culto dunamis, né? Culto dínamos, né? Do grego, dínamos. Dínamo é poder. Daí derivam umas palavrinhas que a gente conhece muito bem, por exemplo, a palavra dinamite, explosão, né? Poder. E sabe o que a gente entende? Que o Senhor Jesus, quando convoca os 12, coloca esta missão também para a sua igreja, e essa igreja somos nós, eu e você que estamos aqui ouvindo esta palavra. Ele está dando para nós também deste dínamo, poder, força, habilidade, poder inerente. Esse poder inerente não é de nós nascemos com esse poder, mas ele foi concedido por alguém que tem esse poder. A missão da igreja, ela está revelada nesta convocação que o Senhor Jesus faz para mim e para você. Meus queridos, não é uma coisa que você pode, talvez, dizer assim, bom, se eu puder e se eu tiver um tempinho, eu vou fazer a missão que o Senhor está me pedindo. Na verdade, não é uma opção nossa. É uma convocação. É uma intimação da parte do Senhor. O texto diz: tendo Jesus convocado. Convocado significa assim, você vem. Agora mesmo nós passamos por um tempo aí de convocação, né? E aí ficou aquela pergunta que todo mundo fazia, né? Neymar vai ou não vai, né? Afinal de contas, ele foi convocado. E nós vivemos... Olha, o irmão tá, né? Estava na torcida aí. Mas nós vivemos esse tempo de convocação para representar o quê? O nosso país numa competição de futebol. E aqueles que ali estão, naquela lista, eles são convocados. E eles só não poderão estar se algo lhes acontecer antes da competição. O clube não liberou, mas aí tem lei para isso, que ampara a convocação, né? Que ele tem que ir. Ou se ele se machucar antes, e aí ele não pode ir, aí convoca outro no lugar dele, mas a gente não tem opção. O jogador de futebol, quando passa pela convocação, ele tem que ir. Aqui, quando eu entendo dessa parte também, quando o Senhor Jesus faz esta comissão de 12 apóstolos, 12 discípulos, é como se ele estivesse dando uma intimação. Não tem opção, é para ir. É para fazer. Quando a gente recebe uma intimação da justiça, meus irmãos, chega a dar um arrepio nas costas da gente, né? Meu Pai do céu, o que a justiça quer comigo? E não vai para ver. Na intimação, pastor Vanderlei foi policial, né? Policial civil. Entende muito bem disso, né? Se tem uma intimação, você não pode falar assim, se der eu vou. Não tem esse negócio, se der eu vou. Tem que ir. É intimação. Se a gente não responde positivamente, eles mandam alguém te buscar lá. E tem que ir. Aqui, eu entendo que o Senhor Jesus está dando esta intimação também para os 12. Olha, vocês vão. Vocês vão. E lá vocês estão recebendo poder. Eu estou concedendo poder a vocês e autoridade para vocês fazerem, começar a acontecer aqui a experiência do reino de Deus. Nós precisamos ter essa ideia de que nós não podemos dar uma justificativa ou não. Jonas, quando tentou fugir, jogaram ele no mar, um peixão
Crau, engoliu ele e foi deixar lá onde que era para ele ir. Não tem opção, tem que ir. Esta é a convocação do Senhor Jesus para a sua igreja. Temos que ir anunciar o reino de Deus. E neste anúncio nós temos autoridade também para repreender os demônios. Nós temos autoridade de orar pelos enfermos e dar ordens à enfermidade para que ela saia em nome do Senhor Jesus. Temos essa autoridade, precisamos atender a essa intimação do Senhor Jesus para a sua igreja. Mas Ele não manda a gente assim, de qualquer jeito, vai lá, ô Gustavo, vai lá e faz. Não, Ele não está falando para você ir lá e fazer, não. Ele dá condições, Ele te permite ter condições de ir lá e fazer. E Ele dá a capacitação, Ele capacita a gente. O texto diz que deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Curas. Deu-lhes poder e autoridade. Hoje, no calendário niceno-constantinopolitano, calendário romano, hoje é dia de Pentecostes. Por quê? Já se passaram 50 dias depois da Páscoa, do dia em que Jesus ressuscitou. Então se passaram 50 dias. E naquele episódio que aconteceu, relatado por Lucas também, em Atos, capítulo 1, versículo 8, em que ali tem a missão, após receber o Espírito Santo, o Pentecostes acontecer, ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe onde que é os confins da terra? Aqui é um dos confins da terra para o tempo daquela época. No mundo conhecido daquela época, nós aqui somos os confins da terra. Chegou para quem? Para nós também. Então nós temos essa responsabilidade. Quantos creem que você recebeu o Espírito Santo? Glórias a Deus. Revestidos do Espírito Santo, nós temos autoridade e poder também. Deus está nos capacitando para fazer isso. Deus está nos capacitando. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm o seu corpo como o templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. A gente precisa ter essa ideia bem clara em nossa mente, de que nós podemos também. De que nós podemos também. A missão dos 12, os 12 somos nós. A missão dos 70, os 70 somos nós. Para dar continuidade a essas maravilhas que o Senhor pede que a gente faça, com autoridade e poder que há no Espírito Santo do Senhor. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo que um dos maiores pregadores calvinistas, a gente que estuda teologia, a gente fatalmente passa pelos estudos dele, chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele era um grande pregador. Mas ele, em um de seus escritos, ele diz que o caminho que levava pelo corredor da catedral, à medida que ele ia subindo os degraus para ele poder chegar até o púlpito, ele ia dizendo: eu creio no Espírito Santo, 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 eu creio no Espírito Santo. E quando ele pregava, era como se o céu estivesse descendo sobre a terra naquele lugar.
eu tenho feito visitas aqui nesta igreja. Toda terça à tarde, toda quinta-feira à tarde, eu tenho saído juntamente com o pastor Pedro ou com o pastor Rodrigo e temos ido visitar as pessoas, fazer visita principalmente aos enfermos, porque a gente sabe que quando a gente está enfermo, o que mais nós precisamos é de uma pessoa amiga que possa nos dar uma palavra da parte do Senhor, para que a gente consiga vencer aquele momento. Eu tenho visitado muitas pessoas, e todas as vezes que eu saio daqui desta igreja, eu não sou o Charles Spurgeon, mas todas as vezes que eu saio daqui, dentro do meu carro, eu vou dizendo, apesar da gente ir conversando, mas eu vou dizendo, eu creio no Espírito Santo e sei do que Ele é capaz. Eu creio no Espírito Santo e sei do que Ele é capaz. Às vezes a gente chega e vê a pessoa entristecida, aquele semblante que está cabisbaixo, aquele semblante de tristeza mesmo, o nosso coração fica compungido de ver uma cena como aquela. E ao ministrar a palavra do Senhor e orar com aquela pessoa, quando a gente vai se despedir, a gente percebe que o semblante mudou, a alegria retorna aos olhos daquela pessoa, o rosto volta a ter um sorriso. Irmãos, eu não vou dizer para os irmãos que é compensador, porque a nossa recompensa, o nosso galardão está no céu. Mas eu saio dali com o coração bastante agradecido de ver que o Senhor consegue reanimar as pessoas, mesmo diante de tantas lutas, de tantas aflições que este povo tem passado. O Senhor retorna o sorriso aos lábios daquele que chora. O Senhor retorna a alegria no coração que está enlutado, entristecido. E a gente sai dali também com a nossa alma bastante alegre e feliz, por ter semeado ali a esperança naqueles corações entristecidos. A obra quem vai fazer não sou eu. A obra vem de Deus. Pastor, eu posso ordenar aos enfermos para que sejam curados? Pode, porque a obra não é sua, a obra é do Senhor. Ele te deu autoridade, você pode falar em nome do Senhor. Seja curado em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos capacita a irmos ao encontro das pessoas que tanto necessita. Temos lido com os irmãos uma passagem de Tiago, capítulo 1, os versos do 19 ao 27, onde fala que nós devemos ser a igreja perfeita do Senhor. E qual é esta igreja perfeita do Senhor? No Senhor, não a igreja perfeita dos homens, mas a igreja é aquela que vai visitar o órfão e as viúvas em suas tribulações. É a igreja que vai ao encontro das pessoas que mais estão desamparadas. É a igreja que se guarda e que se afasta das corrupções deste mundo. Precisamos praticar mais isto, viver mais isto, ir ao encontro das pessoas desamparadas, as pessoas que mais sofrem, daqueles que estão passando por dificuldades, orar com elas. Como eu sou grato, meus irmãos, como eu sou grato ao Senhor, porque eu sei o quanto que eu tive de oração da parte desta igreja pela minha vida, oração que chegou até o santo trono de Deus. Um dia, eu não sei, eu estava, acho que eu ia conversar com alguém na casa da irmã Adelina. Era um sábado pela manhã.
ali por volta de 7h30 a 8h da manhã. Eu não costumo visitar as pessoas tão cedo, tá? Não costumo. Mas naquele dia eu tinha algo a fazer lá na casa da irmã Adelina. Eu acho que eu ia conversar com Silas, se não estou enganado. Quando eu chego no portão da casa da irmã Adelina, meus irmãos, eu tive a visão do céu. Porque ali estavam reunidas naquele lugar todas as cabecinhas brancas da igreja estavam lá. As irmãzinhas de oração estavam lá, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, orando ao Senhor. E eu cheguei no portão, falei, meu Pai do céu, o céu desceu, porque elas oravam, e elas oravam. Irmã Adelina, confirma, irmã? Era um sábado pela manhã, e me parece que todos os sábados tinha a oração das irmãs na casa da irmã Adelina. Que coisa linda, maravilhosa, intercedendo pela vida das pessoas, colocando a vida das pessoas diante de Deus. E sabe o que a gente sente, meus irmãos? Que Deus opera, que Deus verdadeiramente opera, e responde às orações, porque Ele diz na sua palavra, que a oração de um justo tem muito em seus efeitos, pode muita coisa, pode mover os céus, e tocar o coração de Deus. Como eu sou grato às irmãs, que me adotaram como filho, de oração. Quando a gente está doente, a gente fica debilitado, né? Às vezes a gente fica tão entristecido assim, que você fala assim, Senhor, até quando? Até quando? De repente você ouve uma palavra de oração. Eu tenho alguém aqui de muita estima minha, que está aqui me olhando, e eu tenho certeza que ela está orando por esta palavra que eu estou falando agora. Tenho absoluta certeza. Chegava aquela oração. E aquela oração era com propósito. E aquela oração tinha um poder tão grande. Era tanto poder, que a tristeza ia embora. A gente ficava renovado. Eu tenho que lutar. Eu tenho que me erguer. Porque meu Deus não é um Deus que vai me deixar abatido. Meu Deus não é um Deus que vai me deixar caído. Meu Deus é um Deus que vai me levantar. Meu Deus é um Deus que vai fazer cura. Meu Deus é um Deus que vai fazer para a honra e glória do seu santo nome, me fazer passar por tudo que eu tiver que passar, mas Ele vai me erguer e vai me dar a vitória. Você também pode fazer isso. Você também pode fazer isso. Você pode orar pelas pessoas e crer na obra do Espírito Santo. Deus nos capacita a fazermos isso. Temos que anunciar a palavra do Senhor. O Senhor também, Ele pede para nós que a gente não fique só escondendo aquilo que já aconteceu. Não, Ele pede que a gente testemunhe, conte, mas não é para a nossa glória, é para a glória do seu nome. Por isso a gente não pode ficar quieto, a gente tem que falar, testemunhar. E a palavra que Ele usa para isso é a palavra queriço. Queriço, o que é isso? É como se fosse um arauto. Lembra daquelas cenas medievais de filmes que chegava alguém assim, batia com a lança no chão, assim, pão, pão, pão. Chegou o rei fulano de tal. Esse era o arauto. Ele chamava a atenção das pessoas para aquilo que ia acontecer. E quando alguém, um ministro, um rei, precisava da atenção de todo o povo, era este arauto que dava as ordens para o povo, ó, fica quieto. Ele falava em alto bom som, silêncio, que agora eu tenho uma ordem do rei.
O rei mandou dizer tal coisa, tal coisa. Esse era o arauto. E sabe o que Jesus está nos comparando aqui? A esse arauto. Ele quer nos usar como seus mensageiros. Nós somos os chanceleres, nós somos os arautos do Senhor Jesus para proclamar a sua boa nova, semear o evangelho, assim como na parábola do semeador. Eis que aquele arauto ali, eis que aquela arauto, ela vai semear a minha palavra, ela vai evangelizar ali, ela vai evangelizar lá, ela precisa falar, ele precisa falar. Nós somos arautos do Senhor Jesus. Somos nós que temos que fazer isto. Ele quer nos usar como servos remidos, servos libertos, servos comprados pelo sangue poderoso do Cordeiro naquela cruz, como pessoas capacitadas, ordenadas e com autoridade para proclamar a palavra do Senhor, em alto e bom som, para que todos ouçam. Só que tem um detalhe, o detalhe que o Senhor Jesus coloca para nós. Se você for naquele lugar, anunciou o evangelho, falou do plano de salvação do Senhor Jesus, falou de vida eterna, mas alguém que lá esteve disse: não, eu não quero. Não fica de biquinho com ele não, não franze a testa não, não desdenha com a sobrancelha não, não fique com raiva dele não. É para você sacudir a poeira dos seus pés. Sabe o que significa isso? Tira a mágoa, tira tudo o que possa te impedir de prosseguir e alcançar outras pessoas, porque a sua parte você fez, você anunciou. Agora, quem vai completar isto não somos nós. Então não fique magoado, limpe seu coração, limpe a sua vida, sacuda a poeira e dá a volta por cima. Tem um bordão que fala isso, né? Limpa o coração, senão o coração fica contaminado de coisas, de mágoas, de ranço, de coisas que não tem nada a ver com a vida do cristão, e aí você acaba esmorecendo naquele primeiro e não vai para frente. Sacode a poeira, limpa tudo, não se contamine com o coração raivoso, com mágoa, vá em frente. Lá na frente tem alguém que vai precisar ouvir a mensagem de Jesus. E ele diz para você aproveitar as oportunidades. Aproveite as oportunidades, as portas que se abrirem, fale, evangelize, fale de Jesus. Mas as portas que se fecharem, não fique com mágoa. Não fique com mágoa. Vá em frente. Mas aproveite as oportunidades. E sabe de uma coisa? Ele fala assim: não volta com a missão incompleta não. Vocês vão ficar lá, semear o evangelho, e dali você vai sair. Então você não pode fugir. Você tem que completar a missão. Fale, complete a missão, e depois é que você vai. Ah, mas fulano não quis ouvir, não quis... Irmãos, eu já encontrei pessoas que você oferece a salvação para essa pessoa. E a pessoa diz não. Por isso eu vou me magoar, vou me chatear, contaminar meu coração com isso? De forma alguma. De forma alguma. Vamos em frente. A palavra foi semeada, a palavra foi, ele ouviu a palavra, agora o Espírito Santo que complete, porque a obra é dele, a obra é dele, eu sou apenas o instrumento, eu sou o ceifeiro na messe do Senhor.
Amém, igreja? Amém. Irmãos, a mensagem precisa ser pregada. Quando a gente fala da experiência do reino de Deus, meus irmãos, pelos olhos da fé, eu creio que a gente já tem muita experiência de reino acontecendo aqui mesmo. Mas precisamos enfatizar isso. Precisamos falar, testemunhar. Eu estava até sugerindo ao pastor Adonias que a gente precisa ter um culto de testemunhos, porque eu sei que muita gente aqui gostaria de ter a oportunidade de contar o seu testemunho. Muita gente gostaria de ter a palavra para poder falar das maravilhas que o Senhor tem operado neste lugar. Prodígios e sinais têm acontecido, e muitas vezes ficou no escondido, não foi ainda testemunhado para a glória do Senhor, e precisa ser testemunhado. A gente tem que chegar de novo para Jesus e falar para ele assim: olha, eu vi os coxos andarem, eu vi o cego enxergando, eu vi os doentes sendo levantados, eu vi pessoas sendo ressuscitadas, a gente tem que chegar para Jesus e falar tudo aquilo que já está acontecendo para a honra e glória do Senhor. Somos convidados a vivenciar e experimentar agora mesmo, neste congresso, esta vivência da prática do reino, que é de cura, que é de libertação, que é de restauração. Você crê que isso vai acontecer? Você crê que tem autoridade e poder rolando por aqui? Você crê que tem poder e autoridade emanando aqui dessa igreja? Você crê que tem poder de Deus aqui nessa igreja? Você crê que tem poder do Espírito Santo fluindo nesta igreja? Glórias a Deus. E vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. E depois nós vamos testemunhar. E depois nós vamos contar. E depois nós vamos espalhar, falar para as pessoas, para que elas creiam que aquilo que aconteceu comigo pode acontecer com ela também. E você, quando estiver testemunhando, você estará evangelizando aquela pessoa. Precisamos contar. Nós estamos vivendo um período de 10 dias de oração. Os irmãos têm acompanhado no nosso Instagram da igreja? Às vezes a gente não tem dimensão de quantas pessoas estão participando das nossas lives de oração. Mas hoje, meus irmãos, aqui nesta igreja, nós vamos ter a nossa live de oração aqui, com a igreja reunida. Eu vou te desafiar agora, se você tem o seu celular aí, a você mandar uma mensagem para uma pessoa que você gostaria que recebesse a oração. Pode pegar o seu celular, manda essa mensagem para a pessoa e nós vamos fazer a live de oração aqui, junto com a igreja. Nós vamos orar, nós vamos interceder pelas vidas, para que este encontro seja realmente o início de um grande avivamento aqui neste lugar. Nós queremos orar nesse sentido, para que o Senhor opere maravilhas, prodígios e sinais aqui neste lugar, através deste encontro que vamos ter, deste congresso, chamado Unificados, chamados a pertencer. Pertencer a quê? Pertencer a este povo que foi convocado por Jesus, para operar milagres, para operar prodígios e sinais no meio do povo. Pertencer a quem? Ao povo que recebeu autoridade e poder do próprio Jesus, para pisar a cabeça das serpentes e dos escorpiões, e nenhum mal vai atingir
nós não precisamos aguardar a vinda do Senhor Jesus para poder experimentar a vida do reino. Lá nós vamos experimentar para a vida eterna, mas a gente pode começar a viver isto aqui mesmo. E agora? Nós podemos. Os discípulos, os 12, eles foram, e quando voltaram, eles voltaram maravilhados de como eles tinham autoridade até para expulsar os demônios, para curar enfermos. E nós podemos fazer isso também. Tudo pronto, Laiane? Nós vamos preparar agora a nossa live de oração. Nós vamos participar juntos da live de oração. Você pode interceder aí mesmo no seu lugar também, junto com a gente. Amém, igreja? Vamos orar, fazer um grande clamor aqui ao Senhor. Mas abre sua boca com vontade agora, tá? Abra sua boca com vontade, no Espírito do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está fluindo em nosso meio, está dentro de você, está em mim, está em você, é o poder inerente. É o poder inerente, é o dínamo. E você pode interceder pela vida das pessoas, interceder por este congresso, junto comigo aqui nesta live. Não se assuste se eu estiver falando para a câmera aqui, tá? E de repente vocês ficarem, mas eu preciso iniciar a live e depois a gente vai juntos orar, tá? E vamos levantar um clamor ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Queridos irmãos e irmãs que estão nesse momento nos assistindo por esta live do Instagram, você é muito bem-vindo a este lugar. Estamos falando diretamente aqui do trono da graça de Deus, direto da congregação, onde teremos o nosso congresso unificados, chamados a pertencer. Na próxima semana, isso mesmo, na próxima semana, sexta, sábado e domingo, teremos o nosso congresso unificados. E eu creio que o Senhor tem promessas, propósitos, bênçãos sem medidas para entregar ao seu povo através deste congresso. E nós queremos orar junto com você, intercedendo pela sua vida, intercedendo pela sua casa, intercedendo por tudo aquilo que vai acontecer neste congresso. Porque é um congresso em que nós teremos aqui, pelo nome de Jesus, com a autoridade e poder que há no nome santo do Senhor Jesus, cura, teremos libertação, teremos restauração de vidas aqui neste lugar. E eu quero dizer que também, eu creio que o Senhor também fará muitas salvações, vidas, almas se renderão ao Senhor neste lugar, através deste congresso. Nós podemos experimentar isso tudo a partir de agora, a partir de hoje mesmo, a partir de hoje mesmo. Onde você estiver agora, curve a sua cabeça, feche teus olhos. Nós vamos falar com o Senhor, nós vamos orar, nós vamos junto com a congregação que está aqui. Nós estamos juntos, irmanados, num só pensamento, num só coração, para orar e interceder pela sua vida, meu irmão e minha irmã que nos assiste. Feche teus olhos, entregue o seu coração totalmente ao Senhor agora, neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, ó Deus, no Teu poder, porque a Tua palavra, ó Deus, nos ensina que ao Teu nome, demônios eram expulsos, doentes eram curados, paralíticos eram sarados. O Senhor deu visão aos cegos. Ó Deus, o Senhor ressuscitou mortos. Ó Pai, nós cremos, ó Deus, cremos no Teu poder, cremos na ação salvadora do Espírito Santo. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, opera maravilhas, prodígios e sinais em nosso meio, nestes dias, ó Pai. Eu sei que muita gente deve estar passando por lutas, aflições, muita gente deve estar passando por provas tão duras, Senhor.
mas nós clamamos pela tua misericórdia, meu Deus. Coloca as tuas mãos de poder agora sobre estas vidas que nos assistem através da live e sobre estas vidas que estão aqui na igreja também. Só o Senhor é capaz de sondar os corações e as nossas mentes. O Senhor é capaz de ver aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. O Senhor é capaz de saber exatamente o mal que está nos afligindo. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, derrama do teu poder agora, Senhor, para curar, para sarar, para restituir, ó Deus, em nome de Jesus. E se tiver, ó Deus, alguma arquitetura, artimanha da parte do inimigo, ó Deus, o inimigo das nossas almas, nós repreendemos no nome de Jesus. Eis aqui o teu povo, eis aqui o teu povo que foi comprado com alto preço, o preço do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Está aqui agora, ó Deus, diante do Senhor, clamando por vidas, clamando, Senhor, por restauração, clamando, Senhor, por solução dos seus problemas. A tua palavra nos garante que o Senhor é aquele que faz, ó Deus, muito mais do que nós pedimos, pensamos e imaginamos. O Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor é o médico dos médicos. E onde o Senhor chega com a tua palavra, basta apenas uma palavra do Senhor e muita coisa acontece. Doentes são curados, os enfermos são restaurados. Oh Deus, eu clamo agora, Senhor, em favor do nosso Congresso Unificados, que vai acontecer aqui nesta igreja. E eu creio que o Senhor tem um propósito, porque o Senhor deu esta visão ao nosso pastor. Eu creio, ó Deus, que aqui muita coisa vai acontecer no nome santo de Jesus. Haverá libertação, haverá curas, restauração, salvação, no nome do Senhor Jesus. Hoje nós aprendemos na tua palavra, ó Deus, que o Senhor Jesus nos convoca a sermos os bons semeadores que semeiam a tua palavra, a sermos luz para este mundo. O Senhor nos convoca para esta missão que é de toda a igreja e nos concedeu autoridade e poder. Ó Deus, seja com cada ministrador que passar por aqui, seja com cada local onde o Senhor estará sendo exaltado, onde o seu evangelho estiver sendo pregado, nas oficinas, nos cultos, nos momentos de comunhão, nos louvores. Usa, Senhor, a vida dessas pessoas que estão vindo para ministrar na sua igreja. E eu creio, ó Deus, eu creio que será o início de um grande avivamento que esta igreja vai experimentar. A experiência do reino de Deus acontecendo aqui neste lugar, para a honra e glória do seu santo nome. Nós oramos desde já, agradecidos pelo Senhor, pelas grandes obras que serão realizadas aqui neste lugar, no nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém, igreja? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Jesus, glórias a Deus. Me despeço dos irmãos da live. O nosso culto continua, mas que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente aí na sua casa, onde você está nos assistindo. E não se esqueça, prepare a sua vida, porque Deus vai fazer grandes coisas acontecerem. Grandes coisas. Se você ainda não fez sua inscrição, tem até hoje para fazer.
e participar do nosso Congresso Unificados. Deus abençoe, fiquem com Deus. Queridos, a missão dos 12 é a nossa missão. A missão dos 12 continua em nós, porque os 12 somos nós. Os 12 somos nós. Os 12 somos nós. Os 12 somos funcionando a viver um tempo em que o reino comece a ser vivido aqui e agora. Esse reino precisa acontecer agora mesmo, neste lugar. Quero convidar nossa equipe de louvor para que venha até a frente. Para quem não conhece o pastor Sebastião, que estará ministrando aqui para a igreja no Congresso Unificados, é um homem de oração. É um homem de oração. Daqueles de dobrar os joelhos e orar ao Senhor. E tem acontecido muitas bênçãos na sua igreja. Então, meus irmãos, o pastor Sebastião estará conosco aqui nas 3 noites do Congresso Unificados. As 3 noites, ministrando. E nas oficinas que vão acontecer durante o dia, na tarde de sábado e na manhã de domingo, teremos oficinas para todas as idades, para todas as faixas etárias. Não pode dizer assim, não tinha uma oficina para a minha faixa etária, então eu não vou. Não, vai ter. Tem. E você será ministrado lá. Você será ministrada lá. Grandes ministradores estarão conosco nesses dias, manuseando, manejando a palavra de Deus para edificar vidas. E uma dessas vidas é a minha e é a sua. Amém? Nós vamos orar ao nosso Deus mais uma vez e depois nós teremos a nossa bênção apostólica e encerraremos com o pós-lúdio, né, dos nossos irmãos aqui. Vamos começar o pós-lúdio agora já? Tem como? E logo em seguida a gente vai cantar um pedacinho dessa música e depois a gente vai fazer a nossa oração e encerrar o nosso culto desta noite. Amém, igreja? Glórias a Deus. Se coloque de pé diante do Senhor.